Graças e paz, amém? É muito bom estarmos juntos novamente. Vamos dar continuidade desse tema, responsabilidade pessoal, amém? Ezequiel, capítulo de número 18, para a gente dar continuidade. Já fizemos 2 vídeos, esse é o terceiro. Então a responsabilidade é pessoal. Capítulo 18, verso de número 4. Eis que todas as almas são minhas. A alma do Pai, também a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Amém? Nós já compartilhamos que o homem é espírito, alma e corpo. Nós vemos aqui que a alma é a individualidade, é o eu da pessoa, é o meu eu. Eu quero, faço, não quero, não faço. É mente, vontade e emoção. Então vamos ver aqui como que Deus nos resgata. Isaías 53, diz aqui que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. 53 de Isaías, nós vamos falar um pouco da alma, que é a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, e é onde nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso eu, a nossa individualidade, é a alma do homem, a vida do homem. Capítulo 53 de Isaías, diz que, no verso de número 1, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si, olha como que Jesus veio nos resgatar, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E o verso de número 11. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, os nossos pecados. Verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Olha que obra de redenção. Olha que obra preciosa Jesus fez. Todos nós andávamos errados, desgarrados, se perdemos em Adão. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus por causa de Adão. Abra lá comigo em Romanos, capítulo de número 3. Ali nós vemos Isaías como que ele nos resgatou. Aqui Romanos, capítulo de número 3, verso de número 9. Romanos 3, 9. Em Adão, como que estava a nossa situação? Capítulo 3, verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Por isso que Jesus veio nos resgatar. Amém? Não há, verso 11, 3 de Romanos 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Então quem nos buscou, quem busca o ser humano, quem busca o homem, é Deus. E diz no verso 12, todos nós se extraviávamos, juntamente
se fizeram inúteis. Quer dizer, nós estávamos em Adão inutilizado para esse Deus. Inúteis. Não há quem faça o bem. Olha a nossa situação em Adão. Não há nenhum só. Verso de número 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Esse homem está em Adão. É esse que está em Adão. Esse aqui ainda não foi regenerado. Por isso que Jesus vem em Isaías 53, já vem uma profecia que ele vem resgatar esse homem, ele levar sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e diz que o trabalho da sua alma, a alma de Jesus, o trabalho da vida de Jesus, da individualidade dele, o trabalho que ele fez para nos resgatar, ele verá. Quando nós entendemos, se você não viu ainda o primeiro e o segundo vídeo, é importante você ver. Você vai ver da queda do homem, você vai ver, ele vai aprender que a responsabilidade pessoal. Então você vai aprender bastante coisa. E o homem, quando ele se volta para Deus, quando ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ser filho de Deus. Aqui nós estamos vendo as condições desse homem em Adão, aqui em Romanos 3. Nós vemos que os pés, o verso de número 14, 3,14 agora, cuja boca está cheia de maldição e amargura. O verso 15, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. Esse homem está em Adão, o que se perdeu em Adão, que caiu. No verso 17, e não conhece o caminho da paz. E o verso 18, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amém? Amém. Olha a situação que esse homem está. E no verso 19 agora. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja calada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei, ela veio só revelar o pecado em nós. Ela veio só, realmente, ela não vivifica nada. Jesus, ele veio para nos vivificar. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nós vemos aqui que a situação desse homem, em Romanos 3, ele está inutilizado, ele está em Adão. Ele está inutilizado. Ele está realmente perdido. Esse homem precisa ser resgatado. Foi o que Isaías viu lá em 53, Isaías foi o que ele profetizou. Como ele viria, quem deu crédito na pregação, como ele viria, ele veio para nos resgatar. E o trabalho da alma dele, eles verão. Diz lá Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. A alma do pai e a alma do filho. Então vamos ver, o homem é espírito, alma e corpo. Então a alma é o nosso, onde nós podemos, né? Eu vou provar para vocês o que aconteceu com Jesus. Aqui Marcos, capítulo de número, o apóstolo Marcos, pelo Espírito Santo, ele falou aqui, ele mostrou para nós, aqui ele deixou escrito aqui, capítulo 14 de Marcos, versículo de número 32. Jesus no Getsemane, na prensa do azeite. Ali, Marcos revela para mim, para você, e para todos aqueles que creem na palavra, para todos aqueles que ainda vão crer também, que vão ver essa palavra, que vai ouvir e vai compreender. Eu creio que está fácil para nós entendermos. Capítulo 14 de Marcos, verso 32. Aqui Jesus está no Getsemane, é a prensa do azeite. Aqui Jesus, ele está no verso 32. E foram ao lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. Preste bem atenção, e no verso de número 34. 14 de Marcos 34 agora. E disse, a minha alma, olha lá, está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Se Marcos, pelo Espírito Santo, não tivesse escrevido isso, nós não saberíamos que ele tem uma alma. Jesus, ele tem um corpo, dentro desse corpo tem um espírito e tem uma alma. Então ele é espírito, alma e corpo.
Mas a alma, ela que decide, ela está aqui no meio, ela que tem que decidir. Ele diz, a minha alma, sentimentos, vontade e emoção. O meu eu, Jesus, é o eu. Ele diz, a minha alma está em profunda tristeza. Ficai aqui e vigiai. Verso 35. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Olha no verso 36. E diz, Abba, Pai, Paizinho, Paizinho, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Agora olha, como ele tem que decidir, a alma que tem que decidir. Ó. Não seja feito como eu quero. A nossa alma, o nosso eu. A nossa alma, a nossa individualidade. A nossa alma é a nossa vontade. É onde nós temos os nossos sentimentos, as nossas emoções. É onde nós podemos sorrir, chorar, se alegrar. É a nossa alma. Poder sentir tristeza é na nossa alma. Ele diz aqui, ó, não seja feito como eu quero. A nossa alma é o nosso eu. É o nosso eu. Aquele que amar a sua própria vida perderá a sua vida, a sua alma, é a sua vida. Aquele que aborrecer a sua própria vida, achá-la. Então essa vida que o homem tem, ele tem que perder Jesus agora. Tem que deixar de fazer a vontade dele. Ele veio sem pecado. Condenou o pecado na carne, mas ele teve que decidir morrer. A alma dele sentiu tristeza. O eu dele, Jesus falou, não seja feito como eu quero. Você tem que entender que o eu, ele está na alma do homem, é a nossa alma, é a nossa mente, é a nossa vontade, é as nossas emoções. É o meu eu, é a minha individualidade, é a tua individualidade. É a alma que pecar, essa morrerá. Aqui, nós vemos que Jesus, ele diz, não seja feito como eu quero. Na parte B do verso 36. E no verso 37 diz assim, chegando achou os dormindo, os discípulos, e disse, Simão, dormes? Não podes vigiar comigo uma hora? Olha no verso 38, você vai ver quem é esse homem, por completo agora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Agora ele vai falar o espírito do homem, com letra minúscula. O espírito, na verdade, está pronto. Porque o espírito, ele sempre fez a vontade de Deus. O espírito de Adão se rebelou contra Deus. E ele ficou sendo alma vivente. Mas o espírito de Jesus não. Esse espírito dele sempre obedeceu. Ele tinha o Espírito Santo no espírito dele. E diz, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Preste bem atenção. Então aqui, o Espírito Santo, através da vida do apóstolo Marcos, ele nos mostra que esse homem, ele fala uma alma, depois ele diz o espírito, depois ele fala a carne, que é o corpo físico. Esse homem é o quê? Espírito, alma e corpo. Veja bem a colocação. A minha alma, o meu eu, está em profunda tristeza, até a morte. Não seja feito como eu quero. A individualidade de Jesus. Eu, o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. E ele diz assim, vigiai e orai. O Espírito está pronto. O Espírito de Jesus Cristo sempre teve o amparo de Deus. Sempre teve ali Deus junto com ele. O Espírito de Deus com o Espírito dele também. Ele diz, o Espírito está pronto, nunca se rebelou, não desobedeceu. Ele obedeceu até a morte de cruz. O primeiro homem desobedeceu. O segundo obedeceu até a morte de cruz. A Bíblia diz que ele diz, o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca, a carne tinha que ir para a cruz. Presta bem atenção, esse homem que peca, ele é espírito, alma e corpo. A morte passou no espírito, na alma e no corpo. Esse homem agora tem que ser regenerado. Esse homem agora tem que ser vivificado. Então por isso que nós falamos, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ser filho de Deus. Então isso é muito importante nós sabermos. O que aconteceu com Jesus aqui? Não tem só aqui, tem em Mateus também, capítulo 26. Depois você pode ler aí na sua casa. Capítulo 26, do verso 36 até o verso 46. Também você pode ler também, que vai falar sobre o mesmo assunto. Lá é Mateus, aqui é Marcos. Então veja bem que esse homem, ele tem um espírito, uma alma e um corpo. Se o Espírito Santo não tivesse usado o apóstolo Mateus, o apóstolo Marcos, para nos mostrar, nós não saberíamos que o homem tinha. Porque a palavra de Deus, ela é assim, ela é viva,
ela é eficaz, Hebreus 4:12, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, é a palavra de Deus. Ela penetra a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela faz, então, quer dizer, tem uma divisão aí, aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito e aquilo que é da parte corpórea, juntas e medulas. Abra comigo lá em Hebreus 4:12, para ficar bem claro, e eu quero que esses textos fiquem aí gravados, e que você possa depois memorizar ele, que você possa depois estudar aí na sua Bíblia, porque muitos não sabem disso, mas olha o que a Bíblia diz, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra, olha lá, até a divisão da alma, olha onde essa palavra de Deus vai, e do espírito, ela atravessa aí a mente, a vontade e a emoção da pessoa, ela vai vivificar o espírito, ela vai lá no espírito do homem, e ela faz a divisão do que é da alma do homem, mente, vontade e emoção, ela faz a divisão daquilo que é do espírito, que é espiritual, que esse homem só pode adorar Deus em espírito e em verdade, e ela faz a divisão também da parte corpórea, juntas e medulas, daquilo que é da carne do homem. Olha que coisa interessante, olha que maravilha, olha que glória é essa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma, daquilo que é da mente, daquilo que é da vontade, daquilo que é da emoção da pessoa. São as faculdades da alma. E ela vai no espírito, e do espírito, e das juntas e medulas, do espírito, que as coisas são espirituais, esse homem também é espiritual, e diz, juntas e medulas, fala assim, da parte corpórea, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então quando você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é uma espada de dois fios, ela vai além da sua vontade, além da sua alma, ela vai no mais profundo, no mais excelente, ela vai lá no teu espírito, aonde é a habitação do Altíssimo, ela vai lá no teu espírito, ela vivifica o teu espírito, e ela separa tudo aquilo que é da carne, porque a carne é fraca, a carne não se sujeita à vontade de Deus, a carne não quer nada com a cruz, a alma tem que decidir. Então Jesus falou, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então a alma, a palavra de Deus, ela atravessa a mente, a vontade, a emoção desse homem. E a Bíblia diz que alcança o espírito, vivifica aquilo que estava morto. Foi o que aconteceu. Todos nós morremos em Adão. Lá em 1 Coríntios, deixa eu te mostrar. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45, abre lá comigo. Diz assim, assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Olha lá. O segundo, ou último Adão, espírito vivificante. Então Jesus, quando ele falou o espírito está pronto, é porque ele nunca, não teve um tempo, não teve, em época nenhuma, Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que ele é um cordeiro imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Diz Hebreus que nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Mas ele sentou com os pecadores, comeu com prostituta, comeu ali também, se alimentou ali com publicanos. Mas a Bíblia diz que ele nunca foi influenciado, ele sempre influenciou. Por quê? A palavra dele é viva. Aonde chegou a palavra de Jesus Cristo, aí ele dividiu, ela ia dividindo aquilo que era da alma do homem, aquilo que era da vontade do homem, aquilo que era dos desejos, aquilo que era, e vai lá no espírito desse homem. E aquilo que era da carne,
Aquilo que realmente não serve, porque a carne para nada aproveita. O Espírito é que vivifica. João 6,63, ele diz, as minhas palavras é Espírito e vida. A carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito, ela é Espírito. Essa palavra é espiritual. Por isso que ela é viva, ela é espiritual. Você pensa que isso aqui é só letra, só não. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, que é a parte corpórea. Olha, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos que tratar. Nós temos que entender isso. Nós temos que saber fazer esse tipo de leitura. Porque não tem criatura, não tem homem, não tem mulher, não tem nada que fique encoberto diante dele. Quando eles iam fazer um sacrifício no altar, o animal era trazido vivo, mas depois a faca, ela de 2 gumes, era atravessada, tirava o sangue e depois limpava ele por dentro. Aquilo que estava escondido ficava exposto. Você diante dessa palavra e eu diante dessa palavra, não tem nada encoberto diante de Deus que Ele não conhece da tua alma, aquilo que é da tua alma, aquilo que é da tua mente, aquilo que é da tua emoção. Não tem nada que Deus não conhece que é aquilo que é da tua parte carnal também. Por isso que esse homem tem que ser vivificado, senão ele nunca compreende Deus. Porque Deus conhece esse homem. Esse homem precisa ser nascido de novo, ele precisa ser regenerado. Nós vemos aqui em 1 Coríntios 15, 45, assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito o quê? Alma vivente. E o último Adão, que é Jesus, não tem mais sacrifício, não resta mais nada para fazer por nós. Ele veio aqui na carne do pecado, diz lá em Romanos, vamos lá ver. Na carne do pecado, diz aqui em Romanos, capítulo 8, verso de número 3. Romanos 8, 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. E pelo pecado condenou o pecado na carne. Só tinha uma forma dele justificar você e eu. Ele teve que vir aqui num corpo, na carne do pecado, mas sem pecado, ele nunca pecou. E ele condenou os meus e os teus pecados, e de toda essa humanidade. Ele pecou no próprio corpo dele mesmo. Lembra que diz Isaías? O trabalho da sua alma ele verá. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz por causa do pecado. Nós estávamos inutilizados diante de Deus. Nós estávamos inúteis diante de Deus. Não tinha nada de bom em nós. Ninguém buscava Deus, ninguém tinha temor de Deus. Então quem vem nos buscar é o próprio Deus. Através do Filho. Isto que é amor. O Filho vem, Adão ali no jardim do Éden, que é lugar de delícias, fez a vontade dele e não fez a de Deus. Jesus no Getsemane, lugar horrível, que era a prensa do azeite ali, onde prensava ali as azeitonas para tirar o azeite. Ele está ali, ele foi imprensado ali, a vontade dele foi esmagada, entenda? Na alma dele, a vontade dele, o livre-arbítrio dele, ele foi ali esmagado por causa da vontade de Deus. Ele não fez a dele, ele fez a do Pai. Porque ele não veio para fazer a dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. O que Adão não fez, Jesus fez. O que o primeiro Adão não fez, Jesus fez, obedeceu até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o sacrifício vivo que ele fez para o Pai. Morreu por mim e por você. Nenhum de nós teremos condições de morrer por uma outra pessoa. Ele morreu por nós. Ele demonstrou o amor dele por nós. Ele nunca teve pecado. Ele veio na carne do pecado, como diz em Romanos, e condenou o pecado na carne. Então, se nós compreendermos o que ele fez aqui em Marcos, abre lá em Marcos, capítulo de número 14, Marcos 14, diz aqui no verso de número 36. E disse-lhe: Abba, Pai. Marcos 14, 36. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O eu, a alma. Não seja feito o que a minha alma quer. Ela está em profunda tristeza. A morte, a agonia da morte ali. Você sabe o que Jesus passou?
O trabalho da sua alma, você sabe o que aconteceu? Vai em Lucas para você ver. Olha o trabalho da alma dele. Lucas 22, 43. Lucas 22, quer ver? Olha o que aconteceu. Pela decisão que ele tomou por mim e por você. 22, 43 de Lucas. Para a gente ganhar um tempinho aqui. Diz aqui, ó. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. No Getsemane, aqui também é Getsemane. 44 agora. 22, 44 de Lucas. E pondo-se em agonia, orava mais intensamente. E diz assim: e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Olha o que aconteceu ali. Pela decisão, o eu dele, a alma dele decidindo morrer por você. Foi tão intensa a oração, foi tão intensa aquela oração, aquela busca, para que ele pudesse cumprir a vontade do Pai, para que ele pudesse fazer a vontade do Pai, foi tão intensa, que a Bíblia deixa bem claro em Lucas 22, 44, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Tão intensa que foi. A alma dele passou uma patrola, aquela máquina de passar quando vai fazer asfalto, passou uma patrola na alma dele, esmagou tudo. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele disse, se fosse possível, se tivesse outro jeito, mas não tem, então seja feito como o Senhor quer, não como eu quero. A alma dele que teve que decidir. E no verso de número 38 de Marcos 14, 38 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se Jesus falhasse ali, se ele não fizesse a vontade do Pai, se ele fizesse a dele ali, todos nós estaríamos condenados por toda a eternidade. Todos nós. Ninguém se salvaria. Porque não tinha como resgatar esse homem. O homem que peca é espírito, alma e corpo. Jesus vem aqui na carne do pecado sem pecado e condena o pecado na carne. Jesus vem espírito, alma e corpo. A alma dele que teve que decidir morrer por nós. Então, se nós entendermos isso aqui, nós vamos ter uma vida segura em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Lá em Romanos 8:1. Não há condenação. Portanto, Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito vivificado. Amém? Diz no verso de número 4. 8 de Romanos 4 agora. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha lá, o Espírito do homem, letra minúscula. Verso 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Um homem que ainda não foi regenerado. Então, para ele beber, para ele se prostituir, para ele fumar, para ele se drogar, para ele é normal, ele é carnal, ele é um homem que está em Adão, ele não conhece a Deus, ele não tem temor de Deus. Ele está totalmente na alma, vivendo mente, vontade e emoção. Ele ainda não foi vivificado, como diz Efésios 2:1. Diz aqui, olha no verso 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. O homem natural, o homem que não conhece a Deus ainda. O homem que ainda não foi regenerado. Mas os que são segundo o Espírito, letra minúscula, o Espírito do homem, esse Espírito que foi vivificado dentro de nós, para as coisas do Espírito. Então, por um crente, se inclinar para a Bíblia, para aprender a palavra de Deus, isso é normal para nós. Louvar a Deus, glorificar Ele, reconhecer os nossos pecados, nossos erros, abandonar tudo isso, pedir perdão, se arrepender, para nós isso é normal. Mas para um homem que ainda não foi regenerado, ele está totalmente carnal. E olha, a Bíblia diz no verso 6, 8:6, porque a inclinação da carne é morte. Quanto mais o homem for se inclinando, se esse homem não se voltar para Deus, se ele não for regenerado, se ele não nascer de novo, esse homem está caminhando para a morte e uma separação eterna de Deus. Já foi separado no Éden por causa da morte de Adão. Já foi separado uma vez lá e vai ser separado na morte física por toda a eternidade. A primeira morte foi espiritual.
A segunda morte é essa física. Se esse homem que está na terra, olha, se ele começa a se inclinar, esse homem natural, ele vai se inclinando para as coisas da carne, para as coisas da carne. A Bíblia diz, a inclinação da carne é a morte. Aí ele diz, no verso 6 ainda, 8:6, mas a inclinação do Espírito, aquele que foi vivificado, aquele que nasceu de novo, é vida e paz. Então o homem regenerado, o homem que nasceu de novo, ele tem vida e paz. Amém? Nós não estamos, o homem que nasceu de novo, ele não está mais ligado ao primeiro Adão. Ele está ligado agora ao segundo. Ele foi vivificado. Eu li lá em Coríntios. Eu não estou mais ligado ao primeiro Adão, que é a alma vivente. Eu vou te provar. 1 Coríntios 15:45. Nós não estamos mais ligados. O homem que nasceu de novo, você que está ouvindo essa palavra, você que já está começando a entender também, se ainda não se decidiu ainda. Olha, é 15 de 1 Coríntios 45. Nós não estamos mais ligados ao primeiro Adão. Ó, 15:45 de 1 Coríntios. Assim também está escrito: o primeiro homem foi feito alma vivente. Você estava ligado nesse homem, Adão, mas você foi desligado e foi ligado em Cristo agora. O último, Adão, é espírito vivificante. É Jesus Cristo. Olha o verso 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Olha o verso 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Tem muitas coisas ainda que eu quero falar com vocês ainda, que está me ouvindo e que vai ouvir esses vídeos. Eu creio que você vai entender. Você não está mais ligado ao primeiro Adão, que é a alma vivente. Você está ligado agora no segundo Adão, que é espírito vivificante. Ele é o último. Não tem mais nada que fazer por nós. Nós temos só que compreender. O que é nascido da carne, de João 3:6. O que é nascido da carne é o que, gente? É carne. Então, o que é nascido do Espírito está lá em João, o Evangelho de João 3:3. Pode ver na sua Bíblia, 3:6. O que é nascido da carne é carne. Então, o relacionamento de um homem com a mulher dele, com a esposa dele, vai nascer um filho. A semelhança da cor do cabelo, dos olhos. É carne. O que é carne, mas ele diz assim, ó. O que é nascido da carne é carne, não pode ser outra coisa. E o que é nascido do Espírito, que é o Espírito Santo, é espiritual. Quando o Espírito Santo de Deus, ele regenera esse espírito desse homem que estava caído, que estava em Adão, e coloca ele em Cristo, a coisa muda. Aí o que é nascido do Espírito é Espírito, ele começa a compreender Deus, ele começa a entender Deus. Ele sabe que ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele tem um corpo, ao qual foi crucificado. Jesus foi crucificado num corpo. Mas ele teve que decidir, a alma dele que decidiu lá em Marcos. Eu não quero ser muito, para não deixar, eu quero que você entenda isso, amém? Se você entender isso, vai ficar fácil. Porque o que é nascido da carne, de João, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Então Jesus nos vivificou, estando nós mortos em pecados e ofensas. Efésios 2:1 e 2. Nós estávamos em Cristo Jesus. Por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não ande segundo a carne. A inclinação do homem nascido de novo é totalmente espiritual. Ele se inclina para as coisas do Espírito. O que não é espiritual se inclina para as coisas da carne. E as obras da carne quais são? Os Gálatas. Quais são as obras da carne? Depois nós vamos ver isso. Quais são as obras da carne? Gálatas, capítulo 5, do versículo 17 em diante. A inclinação do Espírito é vida e paz, lá em Romanos. A inclinação da carne é morte. Amém? Deus abençoe, um beijo no coração. E eu creio que nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos. Amém? Deus abençoe, um beijo no coração de todos. Graça e paz. Amém.